Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a sua salvação, da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? O tema da mensagem de hoje é aprendendo a andar pela fé. Sabe, Jesus, quando Ele andou com as pessoas, quando Ele tratou com as pessoas, poucos temas ganharam tanta importância como o tema da fé. Jesus, Ele atendeu pessoas das mais diversas classes sociais. Jesus, Ele atendeu pessoas das mais diversas nacionalidades, pessoas que eram religiosos, pessoas que não tinham vínculo algum com a religião, pessoas que eram considerados pelos religiosos como os piores pecadores. E Jesus não levou em conta esses aspectos. Pelo contrário, uma das coisas que Jesus mais levou em conta no seu encontro com as pessoas foi o quesito fé, o aspecto da fé. Muitos que vieram até Jesus, doentes, enfermos, vieram com grandes problemas diante dele, de soluções, encontraram uma palavra da parte de Jesus, e muitos deles ouviram: a tua fé te salvou, vá, a tua fé te salvou, grande é a tua fé. Nós lemos aquela história daquele centurião romano que tinha um dos seus servos enfermos em casa, e disse: Jesus, eu não sou digno, manda dizer para ele que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas mande você com uma palavra e o meu servo será curado. E esse homem, nós vemos na palavra de Deus que Jesus, saiu da boca de Jesus: nem mesmo em Jerusalém eu vi tamanha fé, eu vi fé como essa.
Sabe, Jesus, Ele faz questão de nos falar que uma das coisas mais importantes que nós devemos carregar na nossa vida é a nossa fé. E um tema preocupante, quando Jesus se refere aos últimos dias, a Bíblia diz que essa projeção de Jesus não foi muito animadora, porque Ele diz: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Isso é algo para se pensar. Primeiro, antes de nós entendermos um pouquinho mais sobre o que é fé, nós precisamos entender o que não é fé. Em primeiro lugar, o que não é fé? Fé não é mentalização. Sabe, eu já pensei muito sobre isso, eu já achei que era isso. Mentalização. Alguns anos atrás, mais precisamente na década de 80, 90, foi lançado um livro que reforçou muito a ideia de que fé é uma mentalização. Que você precisava mentalizar, que você precisa mentalizar algo que você deseja, e você ter aquilo firme na tua mente, você precisa declarar várias vezes aquilo até que isso venha acontecer na tua vida. E o autor ali explica: olha, se você deseja, por exemplo, um carro, você tem que mentalizar a cor do carro, o modelo do carro. Quantos já não foram ministrados sobre isso? E você precisa declarar: eu tomo posse desse carro, eu vou alcançar esse carro, até que isso aconteça. E ele chamou isso de fé. Sabe, eu não quero fazer crítica, não quero criar polêmica, só quero trazer para você, mediante uma luz bíblica, a luz das Escrituras, e dizer para você que isso não é fé. Eu até ouvi também outro pastor famoso, conhecido, no Brasil, dizendo que fé é dar um passo no nada. Eu também discordo disso, querido, porque eu penso o seguinte, que dar um passo no escuro, dar um passo no nada, significa você e eu sermos tolos, sermos insensatos, é insensatez. Foi mais ou menos isso que Satanás propôs para Jesus, quando levou Jesus até o alto daquele pináculo do templo, e disse: Jesus, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito a teu respeito, o Senhor dará ordem a teu respeito, dará ordem aos anjos para que te guardem na palma das suas mãos. Jesus diz: não é assim. Está escrito também que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Sabe, dar passos no escuro, dar passos no nada, muitas vezes significa eu e você tentarmos ao Senhor nosso Deus. É imprudência darmos passos no escuro, darmos passos no nada. A Bíblia diz que aquele que é sábio anda pela luz do dia, anda na luz do dia. A palavra de Deus diz que sobre ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então fé não é dar passo no escuro, fé não é dar passo no nada. Outra coisa que eu quero falar para você, e é um aspecto, algo que eu fui grandemente ministrado acerca disso dessa semana. Fé não é sentimento. Isso é muito importante para a gente, querido. Eu fui muito ministrado sobre isso essa semana, porque muitas vezes, querido, nós somos direcionados, somos guiados pelo nosso sentimento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos são muitas vezes enganosos, porque o nosso sentimento sempre vai querer acompanhar as circunstâncias. E a nossa fé, querido, não é sentimento, porque ela transcende as circunstâncias, ela é incircunstancial, se é que existe essa palavra. Não é por circunstâncias. Sabe, porque se fosse por circunstâncias, nós olharíamos para Jesus no Getsemane, e Jesus poderia dizer para Deus: Pai, eu não vou tomar esse cálice, porque eu não estou me sentindo bem. Você acha que Jesus estava bem no Getsemane? Você acha que Jesus estava alegre, sorridente no Getsemane? A Bíblia diz que Jesus ele suou gotas de sangue, Jesus ele chorou, Jesus orou 3 vezes dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. Fé não é sentimentos, porque nós precisamos entender, queridos, que todas as vezes que nós formos levados pelos sentimentos, nós seremos também abatidos por causa das circunstâncias. Fé transcende circunstâncias, porque viver pela fé inclui
vivermos no ainda que e viver o até que. O que isso significa, pastor? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que o gado não produza os frutos do seu ventre, não venham gerar as suas crias, eu todavia me alegrarei no Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo que tudo diga que não, eu todavia me alegrarei no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará, eu sei aonde estou pisando meus pés. Fé não é pisar no nada, fé é saber aonde você está pisando. Ou melhor, não é muitas vezes nem saber no que você está pisando, mas é você ter a certeza de que você está andando sobre algo que é sólido. Se Deus falou, está falado. Fé não é mentalização, fé não é um passo no escuro, fé não é sentimento. Então o que é fé, pastor? A Bíblia fala aqui no versículo 1, fé é certeza, fé é convicção, fé é aquela veemência, é você crer. No que? Nas coisas que se esperam, primeiramente. Nas coisas que se esperam. E o que é isso, pastor? Versículo 10, no versículo 13, depois até o 17, você vai ver a palavra falando sobre o mesmo assunto. Versículo 10, o que diz? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra, em busca de uma terra onde Deus lhe daria uma nação, uma cidade, onde ele não sabia onde era, mas que Deus lhe daria. E aqui a Bíblia diz que, apesar de habitar em tendas na terra da promessa, o coração de Abraão estava numa terra onde a cidade Deus edificaria com as suas próprias mãos. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa manhã, querido? Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E o que nós esperamos, querido? Essa cidade preparada, construída, realizada, formada por Deus. Não, fé não é acerca do carro que nós esperamos, fé não é acerca da casa que nós esperamos, não é acerca das coisas que nós queremos. Fé, essencialmente falando, é acerca das coisas espirituais que nós aguardamos. Fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Sabe, querido, é triste ver muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para o coração da igreja desses últimos dias, e nós vemos que não existe mais aquela expectativa verdadeira no coração da igreja. Sabe, eu estou falando de mim, porque no ano de 2019, no final, eu fiz metas para 2020. No final de 2020 fiz meta para 2021, só que daí a gente vê essa questão toda do coronavírus, desse vírus que se apresentou diante de nós, e é Deus mostrando para mim e para você, querido, tira o teu coração da terra, tira o teu coração das coisas, tira o teu coração um pouquinho das metas, e começa a colocar a tua expectativa no reino de Deus, na cidade que Deus está preparando antes da fundação do mundo, nas coisas grandes que Deus tem preparado lá na frente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe, irmãos, nós pensamos que fé, a gente exerce fé quando as coisas estão acontecendo, tudo está indo bem. É mentira. Porque quando tudo está indo bem, você não precisa dessa fé. Agora, essa fé é necessária quando tudo desaba, tudo está indo mal. Jesus, ele faz o mesmo convite de sempre: vinde a mim todos que estão cansados, você que está sobrecarregado, você que está preocupado e angustiado, venha que eu te aliviarei. Vá até Jesus, coloca o teu coração diante de Jesus, coloca a tua vida diante de Jesus, seja ministrado pela palavra de Jesus, porque é isso que vai te dar fé. A fé bíblica não é magia, a fé bíblica não são coisas, a fé bíblica não é materialista. Deus se preocupa com as tuas necessidades? Claro que sim, mas Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. São coisas secundárias. Agora a nossa esperança, a nossa fé está naquilo que nós esperamos, ou melhor, ela deve estar naquilo que nós esperamos. Nós esperamos ter um encontro
verdadeiro com Jesus, pessoal com Jesus. Você já imaginou entrando no reino de Deus, Ele dizendo: venha meu servo bom e fiel, entra para o reino que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Você já imaginou você entrando, encontrando com Abraão, encontrando com Abel, com Isaac, com Jacó, pisando na cidade santa, aquela que tem fundamentos eternos? E a minha fé começa a revigorar, começa a ser renovada novamente. Porque se a tua fé estava num carro novo, lascou tudo agora. O emprego está mais difícil, as coisas ficaram mais difíceis, a economia está mais difícil. Mas se o teu coração está no reino de Deus, como o louvor diz, Ele vem saltando pelos montes, Ele vem ao meu encontro, o meu noivo vem, Ele volta, Ele não vai tardar. A tua expectativa está nele? Está nas coisas que se esperam? Você realmente está esperando Ele? Eu acho muito trágico, irmãos, para não dizer outra coisa, quando a igreja diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, bocejando. Você vê que o coração dela não está aqui, que o coração dela está lá em outro lugar, mas está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querido, se o teu coração não está nele, se a tua expectativa não está nele, você faz parte daquelas 5 noivas, das 5 virgens, melhor dizendo, que Ele vai vir e você vai ficar. Porque quem está esperando, renova a sua fé, renova a sua esperança. É disso que se trata o azeite extra, é disso que se trata a prevenção. Expectativa. Olhai, pois, estai atentos, pois acerca do dia e da hora ninguém sabe. Fé, expectativa, comunhão, um verdadeiro clamor de Maranata, Maranata, porque o Senhor vem, porque o Senhor vem, porque o Senhor vem, e eu quero ser achado digno, porque eu quero ser achado fiel, porque eu quero ser achado com fé. Fé é a certeza dos fatos que se não vêm. E o que é isso, pastor? A Bíblia fala aqui no versículo 3: pela fé entendemos que os mundos, o universo, foi criado pela palavra de Deus. Quantos aqui estavam no dia da criação e viram Deus criar todas as coisas? Quantos aqui andaram com Isaac, com Jacó, com Abraão? Quantos aqui conheceram Davi, conheceram Moisés? Quantos aqui andaram com Jesus? Ninguém. Ninguém viu Jesus. Ninguém andou com Jesus. Mas Jesus disse para mim e para você: bem-aventurado é todo aquele que não viu, mas creu. Fé é a certeza das coisas que se não veem. Existe um Deus invisível, existe um Jesus que agora está na destra do Pai, existe um Espírito Santo que ninguém vê, mas que habita dentro de mim e dentro de você. Existe um mundo espiritual que não pode ser visto, e a fé é a certeza das coisas que se não veem. As pessoas até o dia de hoje, queridos, muitos duvidam sobre a existência de Jesus, do Jesus histórico, quanto mais o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado antes da fundação do mundo. Mas eu e você cremos em Jesus, cremos, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Hoje nós levantamos a nossa voz, hoje nós levantamos as nossas mãos em adoração a esse Jesus que não pode ser visto, mas de alguma forma eu e você sabemos que existe, que é real, que é mais palpável do que qualquer coisa nessa terra. A fé sempre vai nos tirar da zona de conforto, do comodismo, e vai nos direcionar, vai fazer nós tomarmos uma atitude em direção a Deus, a proposta de Deus, em obediência a Deus. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, como é importante nós termos comunhão com Deus, ouvir Deus falar ao nosso espírito, porque isso nos dá certeza, isso nos dá segurança, isso acaba com as nossas dúvidas. Deus está com você, a palavra do Senhor dizendo: aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá.